Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Para fazer o vídeo de hoje, eu me utilizei como fonte bibliográfica principal este livro aqui, do Alexandre de Sante e André Schroeder. Chico Xavier, a vida, a obra, as polêmicas. Este livro foi publicado em 2016 e grande parte das informações deste vídeo eu tirei desta obra. Eu também consultei o blog Obras Psicografadas, do meu amigo Vitor Moura Visoni, um blog muito bom. Ele aborda essas questões espiritualistas há mais de 20 anos e tem um artigo lá do Míssel Crítico, no qual ele fala dessa atrapalhada do Valdo Vieira, do Chico Xavier e da Otília Diogo. Consultei também lá, convido vocês a fazerem uma visita ao blog lá do Vitor e ler esse artigo do Míssel Crítico, ok? Tá bom? Bom, em 1963, a revista Fatos e Fotos, uma revista que na época fazia muito sucesso, essa revista pertencia a um grupo poderoso econômico, o Grupo Bloch, né? E se caracterizava por trazer na revista fotos enormes e textos curtos. Então, um forte apelo popular a essa sua característica, né? Essa revista vai publicar uma matéria sobre a Otília Diogo, uma médium lá de Campinas, mas que estava residindo em Minas Gerais, e a revista publica uma matéria favorável a ela, mostrando a Otília Diogo materializando os espíritos dos mortos. A matéria faz um sucesso enorme no Brasil inteiro, ouriça o povo brasileiro, né? E, claro, vão deixar o Valdo Vieira e o Chico Xavier, que moravam juntos, eram médiums, já falamos aí da relação deles, né? E eles vão ficar muito interessados em trabalhar mais de perto com a Otília Diogo. Eles já haviam feito apresentações com a Otília Diogo no Centro Espírita fundado pelo Valdo Vieira, que ficava próximo à sua residência, e já haviam feito com a Otília várias demonstrações no próprio consultório do Valdo, que ficava anexo à casa da residência onde eles moravam, né? Então, essa relação do Valdo Vieira com a Otília Diogo não foi uma relação única, fugaz, apenas durante uma apresentação. O Valdo Vieira e o Chico Xavier já haviam feito várias sessões de materialização de espírito com a Otília Diogo e, claro, eles acreditavam, realmente acreditavam. Bom, eles diziam que acreditavam fortemente na materialidade dos espíritos, graças aos poderes da médium Otília Diogo. A Otília Diogo, nessa reportagem, vai mostrar ela materializando o espírito da irmã Josefa. Quem foi irmã Josefa? Quem foi irmã Josefa? Vamos abrir um adendo aqui e vamos falar um pouquinho sobre a irmã Josefa e seus desdobramentos. A irmã Josefa foi uma alemã, segundo a Otília Diogo. A irmã Josefa foi uma alemã que chegou ao Brasil com 18 anos de idade. Jovem,
muito religiosa, né? Muito religiosa. E ela então procurou um convento na cidade de Itu, no interior de São Paulo, e lá ela entrou para o convento. Nesse convento havia um padre muito charmoso, um padre muito interessante, e claro, vai se desenvolver ali uma grande história de amor. Ela vai se apaixonar pelo padre, o padre talvez tenha se apaixonado por ela, e dessa união, digamos, inconveniente, pelo menos do ponto de vista teológico, vai nascer Otília Diogo, que muitos anos depois, se descobrirá médium e passará então a materializar o espírito da própria mãe, que, claro, falava com um sotaque alemão. Aqui cabe explicar uma coisa interessante que nós já falamos um pouquinho lá no vídeo, como o Zé Arigó criou o espírito do Dr. Fritz, certo? Então vamos fazer uma recapitulaçãozinha aqui. No século XIX começou a imigração dos alemães vivos para o Brasil e vai se acentuar no início do século XX. Só que junto com essa leva de alemães vivos virá também uma leva de espíritos de alemães mortos para o Brasil, principalmente médicos. Bom, esses alemães, quando chegam aqui no nosso país, eles vão passar a ser encarados como um povo muito sério, trabalhador, enérgico, um povo muito competente naquilo que faz, né? O povo brasileiro passa a ver os alemães como uma cultura superior. Os alemães mantêm os seus hábitos, seus costumes, a sua língua, a sua cultura, né? E ser alemão era ser algo superior. Os médiums vão perceber isso. Os médiums vão perceber, eu não vou trazer um espírito paraguaio para cá, não vou trazer um espírito boliviano para cá, vou trazer um espírito alemão, né? Vou incorporar, vou receber, vou psicografar um espírito alemão, porque sendo alemão, isso dará uma maior legitimidade à minha apresentação. E desse modo, vão surgir no país, no século XX, principalmente, mas já no século XIX, mas principalmente no século XX, dezenas de espíritos de alemães incorporando nos médiuns brasileiros, que isso dava credibilidade. E, claro, o médico da época era uma grande autoridade, uma grande sumidade, né? A palavra do médico era inquestionável. Então o médico dava credibilidade também. Alemão e médico, credibilidade dobrada. Então, desta maneira, nasceu o Dr. Fritz, claro, né? Alemão, médico. E as palavras Dr. Fritz, Dr. Adolf Fritz, vem do alemão mais famoso, né? Que é o Adolfo, aquele do bigodinho lá, né? Que perturbou lá na Alemanha e depois perturbou o mundo inteiro, né? Então criou-se desta maneira muitos espíritos, nem todos fizeram sucesso do Dr. Fritz, mas aí eu creio que entrou aí a nossa Otília Diogo, que falou, como eu quero criar o espírito da minha mãe, porque eu sou mulher e fica mais fácil fazer a materialização de uma mulher do que de um homem, eu vou dar uma nacionalidade alemã. Então eu creio que essa nacionalidade da mãe da Otília Diogo
seja uma nacionalidade fictícia, ficcional, teológica, que ela criou para dar maior legitimidade a esse personagem criado, certo? Bom, a Otília Diogo então fez a sua apresentação, fez uma das suas apresentações, que foi presenciada pela revista Fatos e Fotos, que publicou em fotos enormes na revista, e o povo ficou todo mundo oriçado, e o Chico Xavier e o Valdo Vieira, que já haviam feito várias apresentações com a Otília Diogo no Centro Espírita, fundado pelo Valdo, e no seu consultório, vão se aproximar mais ainda da Otília Diogo e vão falar o seguinte: Otília, nós vamos fazer um experimento científico que nós vamos confirmar a sua mediunidade poderosa, e eu vou escrever um livro. Essa era a ideia dele. Eu vou escrever um livro, depois vai ser abandonada, claro, em vista desses desdobramentos negativos que irão ocorrer, certo? Nós vamos fazer um livro, vou fazer um livro contando sobre esse seu dom, né? E a coisa vai correr dessa maneira. Nós vamos fazer um evento lá no meu consultório, como nós já fizemos outras vezes, e lá você vai diante de alguns jornalistas e pesquisadores. Eu vou convocar 19 médicos do Triângulo Mineiro e lá de São Paulo para estarem aqui presentes, para poder confirmar ou não a veracidade do fenômeno da materialização dos espíritos por tua parte, né? E nós vamos fazer muito sucesso. A Fatos e Fotos publicou aquilo lá e tudo, e imagina agora o sucesso que isso será. E você topa, Otília? E ela falou: claro, Valdo, claro, vou trazer 3 assistentes lá de São Paulo, para poder também me ajudarem aqui porque materializar espíritos assim não é fácil, requer um esforço muito grande, eu preciso ter uma equipe. Aí ela traz a sua equipe lá de São Paulo, que vem para ajudá-la, né? E um jornalista da revista O Cruzeiro, então a revista mais famosa do Brasil, do mesmo estilo da Fatos e Fotos, fotos enormes e textos mais curtinhos, pede para participar do evento. O Valdo concorda. O Valdo, então, pessoal, foi o grande organizador desse evento, né? Ele não caiu assim numa furada assim, não, ele organizou tudo. Ele foi o grande organizador. E o Chico Xavier participou ativamente, dando credibilidade pela sua figura de médium consagrado, né? Ele aprovando, dizendo que era verdadeiro. Até tempos depois, anos depois, ele afirmava a veracidade do fenômeno. Mas quem organizou tudo, né, quem programou tudo, organizou, coordenou, o grande responsável por esse evento noticiado lá pela revista O Cruzeiro, foi o Valdo Vieira. Ele foi o grande organizador. Então ele convida 19 profissionais médicos do Triângulo Mineiro de São Paulo para estarem presentes ali, para eles avaliarem. O médico era o cara na época, né? Para avaliarem ali se a Otília Diogo realmente estava demonstrando o poder da sua mediunidade, ou se ela estava fraudando, se aquilo era uma mentira, né? Bom, aí vão começar vários empecilhos ali, vários problemas. Por quê? Porque para haver materialização de espírito, segundo reza a teologia espírita, torna-se necessária a produção de ectoplasma. E o que é ectoplasma? O ectoplasma é uma energia física materializada que brota dos orifícios do médium. Quais orifícios?
nariz, boca, ouvido e outros orifícios mais que eu não posso falar aqui. Então esse ectoplasma, quando vai saindo, esse ectoplasma, ele vai adquirindo formas que o espírito do médium que o espírito do morto, harmonizado com o espírito do médium, quer transmitir. Ele pode formar uma linda flor, um adorável cãozinho, ou o espírito da sua avó falecida. Tudo isso ele pode mostrar. Mas o ectoplasma tem um problema sério. É preciso condições ambientais perfeitas. E nessa condição ambiental perfeita não pode ter luz. Botou claridade, destrói ectoplasma, desaparece o espírito e pode até matar o médium. O médium pode ser morto se houver uma iluminação brusca. Até hoje ninguém nunca morreu, mas essa possibilidade existe, Então tem que ser tudo no escurinho, Não pode ter luz. Se tiver luz, adeus ectoplasma, adeus materialização dos espíritos. Bom, estamos aí com o primeiro grande problema, porque as máquinas fotográficas possuem flash. E fotografar no escuro não pode. E não ia sair nada. Então está criado aí um imbróglio aí que precisa ser resolvido. O Valdo Vieira, ele vai estabelecer mais de uma dezena de exigências, objetivando um controle rigoroso, não sobre o objeto do estudo, que é a Otília Diogo, mas sobre os jornalistas, principalmente, que eram muito mais espertos e dos médicos, né? Os jornalistas, nessas sessões, eles foram muito mais argutos, né, do que os médicos, mais espertos, bem mais espertos. Bom, o Valdo Vieira, então, vai se concentrar nos pesquisadores e nos jornalistas, colocando uma série de exigências de modo a tolher, a inibir que os pesquisadores e os jornalistas pudessem descobrir com mais facilidade uma possível fraude. E deixa a médium mais solta, mais livre, para que ela possa burlar e fazer o seu truque, caso isso fosse o caso, né? Então, no vídeo que vem, nós vamos mostrar como que se desenrolou isso aí, como é que se desenvolveu isso aí. Tá certo, pessoal? Até lá!